barco do seu Anselmo, ele ficava amarrado sempre no mesmo ponto, ali perto do cais. Há anos que o barco do seu Anselmo ficava ancorado ali no mesmo lugar. Todo mundo naquela pequena vila de pescadores já conhecia aquele pequeno barco azul, já com a pintura meio descascando, um barco já envelhecido, o nome da esposa ali na lateral, sabe? Quando o tempo fechava, os pescadores diziam: joga a âncora como o seu Selmo joga. Cara, tá dando microfone, não tá não? Tá, não tá? Será que se eu mudar de microfone melhora? Ei. Então, quando o tempo fechava, só coloca ele no retorno para mim que eu não estou me ouvindo, senão eu vou ficar gritando daqui a pouco. Quando o tempo fechava, os pescadores diziam: joga a âncora como o seu Anselmo. O seu Anselmo ancorava o barco como ninguém. Ninguém sabia ancorar como ele. Minha voz está saindo, vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou ouvindo nada do que eu estou falando. Vocês estão me ouvindo? Tá. Podia haver vento, podia vir chuva, podia vir correnteza, o barco do seu Anselmo sempre ficava firme. Vocês estão comigo na história? Então, amém. Um dia, o filho dele apareceu no cais. Pai, o cardume mudou, agora estão me ouvindo, tá bom, obrigado. Pai, o cardume mudou. O cardume foi para outro lugar. O cardume agora está mais longe, se a gente ficar aqui, não vai pegar peixe nenhum. Anselmo olhou o mar aberto, olhou para a âncora. Aquela âncora já tinha salvado a sua vida algumas vezes, já tinha segurado aquele barco de muitas tempestades, tinha dado a ele a sensação de segurança, aquela sensação de que estava tudo sob controle. Passou a mão na corda, respirou fundo e disse: filho, essa âncora já protegeu a gente por muito tempo. O filho respondeu: sei, pai. Só que hoje ela já não está mais protegendo. Hoje ela está prendendo a gente. O seu Anselmo ficou em silêncio. Fala do filho bateu fundo na alma, sabe? Sabe quando aquela palavra vem cortando? Naquele dia ele fez o que não fazia há muito tempo. Soltou a corda, levantou a âncora, soltou o barco, entrou no mar. Enquanto a pequena vila ia ficando para trás, Anselmo percebeu uma coisa: não era o mar revolto ou agitado, mexido, que assustava tanto. Era a possibilidade de viver sem estar preso ao lugar que deu para ele durante tanto tempo aquela sensação de se sentir seguro. Tem âncora que salva na tempestade, mas tem âncora que ela precisa ser solta quando Deus chama para avançar. Talvez essa seja uma das imagens mais honestas da vida espiritual. Um barco que foi feito para navegar, mas ele permanece preso no porto porque a âncora ainda continua no fundo. Porque barcos, eles podem ficar muito seguros ancorados no cais, mas a verdade é que os barcos não foram criados para essa função. O barco foi criado para navegar, para entrar em alto mar. E o mais perigoso é que nem toda âncora nas nossas vidas, na vida espiritual de alguém, parece um pecado. Nem toda âncora parece pecado. Algumas âncoras parecem cuidado. Algumas âncoras parecem prudência. Algumas âncoras parecem responsabilidade, parecem maturidade, parecem até espiritualidade. A gente fala assim: estou esperando Deus confirmar. Mas às vezes Deus já falou. A gente fala assim: não, eu estou esperando o momento certo. Mas muitas vezes o momento certo virou desculpa bonita para uma alma com medo. A gente fala assim: quando tudo estiver melhor, eu obedeço. Mas às vezes Deus está chamando justo agora, quando não está nada melhor, no meio da neblina, no meio da turbulência, antes do cenário perfeito, antes da segurança completa, antes de todas as respostas chegarem. Porque fé não é acreditar que Deus existe. Fé é confiar quando Ele chama. Fé é obedecer quando o caminho ainda não está todo revelado. Fé é dar o passo não porque o medo desapareceu, mas porque a voz de Deus se tornou maior do que o medo. Isso é fé. Isso conversa profundamente com o nosso projeto evangelístico Casa de Fé, porque abrir a casa para cuidar de pessoas também é um ato de fé. Não é só você colocar cadeiras ao redor de uma televisão na sala. Não é só você preparar ali um cafezinho, um biscoitinho, uma sopinha, uma torradinha, nada disso. Não é só você receber amigos numa noite da semana. Na verdade, é vencer o medo de não saber tudo.
É vencer a vergonha de não ter a casa perfeita. É vencer a desculpa de não se sentir pronto. É entender que Deus pode transformar uma sala simples num lugar de cura, uma mesa comum num altar de comunhão, uma casa aberta numa ponte para o evangelho. O problema é que muita gente quer viver promessa, mas não quer soltar a âncora. Quer viver a promessa de Deus, mas continua agarrado às suas âncoras. Quer ver Deus agir mesmo sem sair do lugar. Quer ser bênção, mas sem abrir mão do controle. Quer avançar, mas ainda está preso ao conforto. É por isso que o título da mensagem de hoje é A Fé que Solta a Âncora. A fé que solta a âncora é o título da nossa mensagem de hoje, para a gente entender isso. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 4. Depois a gente vai ler em algum momento Hebreus 11, 8, que vai dar suporte para esse texto, mas o texto principal é Gênesis capítulo 12, do 1 ao 4. Tem um pessoal que traz Bíblia de papel, então acende a luz para eles aí, por favor. Oi. Isso. Gênesis 12, do 1 ao 4, famoso chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Deus, essa é a sua palavra. Sua palavra que é viva, eficaz, infalível, penetrante, inspirada. Tua palavra é a forma que o Senhor escolheu para se comunicar com a gente. Então meu pedido é: fala conosco, Senhor. Fala conosco através da sua palavra. Prepara os nossos corações para receber a tua palavra essa noite, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a soltar a âncora, a desamarrar o barco e a viver mesmo em meio ao mar revolto, mas certos de que o Senhor não nos abandona. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. O Senhor chama Abraão para sair. Só. O Senhor fala para Abraão: sai. O bruto pode apagar. Sai. Deus não entrega o mapa para Abraão. Ele não dá um mapa de para onde que ele iria. Ele não explica todos os detalhes, mas ele entrega uma promessa. E diante desse chamado, a pergunta que atravessa o texto e atravessa a nossa vida é essa aqui, ó. Quando Deus chama, o que manda em nós? A âncora ou a fé? Quando Deus chama, o que é que manda em nós? A âncora ou a fé? Porque a fé que solta a âncora, ela sai do conforto que virou esconderijo. A fé que solta a âncora sai do conforto que virou esconderijo. O texto começa com uma ordem de Deus a Abraão: sai da tua terra. Um chamado. Sai dos teus parentes. Outro chamado. Sai da casa do seu pai. Mais um chamado. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Outro chamado. Parece que Deus está sendo redundante, mas não está. Cada um aqui é uma camada diferente. Deus, ele não começa dando explicações. Deus começa mandando Abraão sair. Repara nas camadas do chamado. Deus diz: sai da tua terra, saia do meio dos teus parentes, saia da casa do seu pai. Não era só uma mudança geográfica. Não era só uma mudança de endereço, de uma cidade para outra cidade, de uma rua para outra rua, de um estado para outro estado, de um país para outro país. Não era só isso. A proposta aqui de Deus para Abraão era de uma ruptura com tudo aquilo que Abraão tinha como sensação de segurança. Terra fala de ambiente conhecido. Sai da tua terra, sai desse lugar que você conhece. Parentes falam de rede de apoio, sai de perto desses que estão te apoiando. Casa do pai fala de origem, de identidade, proteção, tradição, daquilo que ele é, da sua própria essência. Deus está dizendo: larga isso tudo e vai para um lugar que eu não vou nem te dizer agora o que é, só vai. Proposta de Deus para Abraão. Deus estava chamando Abraão
para fora do lugar onde ele sabia como viver, onde ele sabia como se proteger, onde ele sabia como se explicar, ele sabia como se sustentar. Deus estava tirando Abraão do chão conhecido para colocar ele no terreno da promessa de Deus. Aqui mora uma verdade muito dura. Às vezes o lugar mais perigoso da nossa fé não é um lugar de perseguição, é o lugar do conforto. Às vezes o lugar mais perigoso para a fé não é um lugar hostil à pregação do evangelho, pelo contrário. É o lugar onde a gente se sente confortável com aquilo que a gente está vivendo. Porque a perseguição, ela nos obriga a depender de Deus, mas o conforto, ele nos convence de que a gente não precisa obedecer agora. O conforto, ele não precisa negar a Deus, ele só precisa deixar a obediência para depois. O conforto, ele não fala assim, não obedeça. O conforto, ele diz, obedece depois. O conforto, ele não diz, não sirva. O conforto diz assim, sirva quando estiver tudo mais tranquilo. O conforto, ele não fala, não abre a sua casa. O conforto diz, abre quando estiver tudo perfeito. Existe uma diferença entre descanso e esconderijo. Descanso é quando Deus renova a alma. Esconderijo é quando a alma usa a prudência como desculpa para fugir da obediência. Pensa numa criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Cena muito comum. O pai chega uma hora e fala, está na hora de tirar as rodinhas. Esses dias eu vi um vídeo do moleque dando um grau numa bicicleta de rodinha. Você já viu esse vídeo? A bicicleta é de rodinha e o moleque está empinando. Eu falei, o que esse garoto está fazendo com rodinha? O garoto já está empinando. Mas chega um momento que o pai fala, tira as rodinhas. Não, pai, eu não vou conseguir. Eu te ajudo. Fica tranquilo. Eu vou segurando aqui no banco. E aí o filho dá uma pedalada, dá outra e o pai segurando no banco. E enquanto o pai está segurando no banco, o filho está seguro, porque afinal de contas o meu pai está segurando no banco. Só que o pai não pode segurar no banco para sempre. Uma hora o pai vai soltar o banco. Cadê Gui? Foi pro Kids. Ia brincar com o Gui agora. Liz, teu pai Rabi, um dia vai te ensinar a andar de bicicleta. Ele vai dizer que está segurando o banco, mas vai ter uma hora que ele vai soltar o banco. E você vai achar que ele está segurando. E aí você vai aprender a andar de bicicleta. O pai tem que soltar. O pai não solta porque não ama o filho. O pai não solta porque quer ver o filho cair no chão, por mais engraçado que possa ser. Não é esse o objetivo. Só que o filho nunca vai descobrir como que ele consegue pedalar se ele continuar preso à mão do pai segurando ali o banco. A mão que segura é cuidado, mas se nunca soltar, vira limite. Assim acontece conosco. Existem lugares, ciclos, estruturas que foram cuidados de Deus em uma estação da nossa vida. Só que aquilo pode se tornar um esconderijo numa outra estação. Uma fase que protegeu ontem pode te prender hoje. Uma segurança que foi bênção pode virar âncora. Uma casa fechada pode parecer paz, mas talvez seja medo, com um nome bonito. E isso toca profundamente aqui com a visão da casa de fé. Muita gente não abre a casa, não é porque não ama pessoas, mas porque está presa ao conforto. A minha casa é pequena, a minha sala não está pronta, eu não sei liderar, e se ninguém vier, e se eu não souber responder, e se der muito trabalho, vai dar trabalho. Eu nunca disse que não ia dar trabalho. Vai dar trabalho, cuidar de gente dá trabalho. Gente dá trabalho, sempre vai dar trabalho, mas bênção também dá trabalho. Promessa também dá trabalho. Obediência também dá trabalho. A pergunta não é se é confortável. A pergunta é se Deus está chamando. Porque a fé que solta a âncora, ela sai do conforto que virou esconderijo, sai da desculpa bonita, sai da espera eterna, sai da vida fechada em si mesma. Sai não porque tem todas as respostas. Sai porque ouviu Deus chamar. Sai porque ouviu a voz de Deus. Sabe, não dê nenhum passo se você não entender que é Deus te chamando. Não dê nenhum passo se ouviu a voz de Deus. Mas se você ouviu, não se prenda a âncoras. Não fique preso, desobedecendo ao Senhor. Qual conforto você tem chamado de prudência, mas que Deus está chamando de desobediência? Qual é o conforto que você está chamando de prudência, mas Deus tem chamado de desobediência? Porque uma fé que solta a âncora, ela larga o controle que queria virar mapa.
Depois de dizer para Abraão, saia, ele fala, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Uma frase completamente desconfortável, porque Deus ele não entrega o endereço completo. Ele não diz qual é a cidade final para onde ele vai. Ele não mostra a rota, ele não fala por onde ele tem que passar, ele não apresenta um cronograma, ele não dá uma previsão dos riscos, né? O que você pode ganhar, o que você pode perder. Ele não oferece uma planilha com custos, perdas, garantia, nada disso. Deus apenas fala, vá. No meio do caminho eu te mostro. Vai que eu te mostro. Dá o passo que eu coloco o chão. Isso é fé. Dá o passo. O chão depois eu coloco. Ou seja, o chamado vem antes do mapa. O chamado vem antes da direção. A obediência vem antes dos detalhes. A direção de Deus ela é suficiente para começar mesmo quando ainda não temos todas as respostas para terminar. Hoje eu estava almoçando com um casal e eu falei sobre William Carey. A gente estava falando sobre alguns absurdos. E aí eu falei que na Índia, há muito tempo atrás, alguns séculos atrás, quando o marido morria, a mulher era enterrada junto. Absurdo, né? A mulher enterrada junto. E eles acreditavam que aquilo era por conta da tradição religiosa deles, das múltiplas religiões que eles tinham ali. Eles acreditavam cegamente que nos escritos sagrados estava dizendo ali que a mulher tinha que ser enterrada junto com o marido, porque se tornava uma só alma e não sei o quê. Então se um morria, o outro morria também. E as mulheres eram enterradas vivas. William Carey, um jovem pastor, ele um dia lê a palavra de Deus, porque assim, a reforma protestante reformou a igreja teologicamente, mas a eclesiologia permaneceu a mesma. Não mudou muita coisa no jeito de ser igreja. Mas o William Carey começa a ler a Bíblia. Ele entende que tem que pregar o evangelho a todas as nações. E ele entendeu Deus chamando ele sem ele ter a menor condição de ir para lugar nenhum. Ele pega o globo terrestre. Ele gira o globo. Ele fecha o olho. Ele falou, Deus, onde o meu dedo parar, eu vou. Pum! Índia. Foi para uma reunião de pastores. Chega nessa reunião de pastores. Ele fala, Deus me chamou para ir para a Índia. Como é que foi isso? Eu vi que eu tenho que pregar o evangelho a todas as nações. Eu pedi para Deus me mostrar uma nação. Eu rodei o globo, parei o dedo e deu Índia. O pastorzão lá da denominação deles lá, da reunião de pastores, falou, moleque, sente-se. Se Deus quiser salvar o povo da Índia, ele levanta alguém lá e salva. Foi a resposta que ele recebeu. Ele foi por conta própria. Uma esposa ficou doente e morreu. A outra enlouqueceu, foi embora, abandonou ele. E ele continuou firme no chamado que Deus tinha para ele. Entendeu que Deus chamou, sem saber como que ia ser. 7 anos ele pregou o evangelho e não ganhou uma alma para Jesus. 7 anos. 7 anos ele ganhou uma, para não dizer que não ganhou nenhuma. Em 7 anos ele ganhou uma. No 7º ano ele ganhou a primeira vida para Jesus. A primeira. Foi quando ele entendeu. Não é como onde eu morava. Eu não estou falando a terra dele porque eu esqueci. Eu acho que é a Inglaterra. Não é como, vamos supor que era Inglaterra, tá? Não é como na Inglaterra. A gente prega e as pessoas já fazem ideia do que a gente está falando. Aqui as pessoas não fazem ideia do que eu estou falando. Eu vou precisar mudar essa sociedade, abençoar essa sociedade de alguma forma. Então William Carey começou a tentar mudar socialmente a cultura daquele lugar. E ele começou a traduzir textos que eles não tinham na língua própria deles, mas seguiam tudo que estava naqueles textos ali, os textos sagrados, por exemplo. Começou a traduzir tudo. Quando ele começa a traduzir, ele viu que em nenhum dos escritos sagrados que os indianos acreditavam, nenhum dos escritos sagrados dizia que tinha que enterrar a mulher junto com o homem, quando ele morria. A partir de William Carey, as mulheres pararam de ser enterradas vivas quando seu marido morria. Olha o impacto que um cara desse causa num país, porque ele decidiu obedecer ao Senhor. William Carey começou a catalogar a diversidade biológica da Índia e começou a ter livros de catalogações de plantas que eles não faziam ideia que existiam ali naquele lugar. William Carey trouxe a primeira gráfica para a Índia. Não tinha impressão gráfica antes de William Carey. Ele que trouxe pela primeira vez. O pastor Neander, que é o reitor do Seminário Betel, seminário que eu me formei, ele foi para os Estados Unidos para uma conferência, ele encontrou com um indiano, um pastor indiano, e perguntou, você conhece William Carey? Ele falou assim, você está brincando?
Na Índia, a Índia é conhecida como antes e depois de William Carey. Tamanho foi o impacto dele na nossa sociedade, no nosso país. Alguém que entendeu o chamado de Deus e foi. Só ouviu a voz de Deus, rodou o globo, parou o dedo e foi. Deu o passo sem ter o chão. Deu o passo e depois Deus colocou o chão. Hebreus 11:8 interpreta muito esse momento na vida de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu, sem saber para onde ia. Abraão partiu sem saber para onde ia. Ele não partiu sem saber. Ele partiu sem saber para onde ia, mas ele não partiu sem saber quem estava indo com ele. Isso é que é o mais importante. Quem vai com a gente é mais importante do que o trajeto. Quem está do nosso lado é mais importante do que a rota, do que o mapa. Era o Senhor que estava com Abraão. Não tinha como dar errado. Quando o Senhor chama, Ele vai com você. A fé não é andar perdido. Fé é andar com Deus. Fé não é falta de direção. Fé é confiar que a direção de Deus pode ser revelada passo a passo, sem que Ele precise acalmar todos os nossos medos antes da nossa obediência. O controle vira âncora quando a gente exige de Deus um mapa completo antes de dar o primeiro passo. A gente quer garantia, a gente quer previsibilidade, a gente quer domínio, a gente quer saber como tudo vai acontecer. Olha só, Deus não é empregado das suas ansiedades. Deus não está a serviço das suas ansiedades. Deus não está preocupado com isso. Ele não é empregado das suas ansiedades. Ele é Senhor da sua história. É muito mais que isso. Ele é Senhor da sua história. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagina, é como dirigir numa estrada com neblina. Horrível, né? Dirigir estrada com neblina. Você não pode acender o farol alto, senão te cega mais ainda. Você tem que ir com o farol baixinho, ou então com os faróis de milha que vão iluminar 2, 3 metros à sua frente. Você não para de dirigir porque está com neblina. Você segue. Devagar. Diminui a velocidade. Enxergando só 3 metros à frente. A fé é isso. A fé não é o sol se abrir para que você enxergue tudo e continue, não. A fé é Deus acendendo um farolzinho pequeno para que você enxergue só o próximo passo. E passo a passo, você vai avançando. Passo a passo, você vai avançando. Suficiente para você dar só o próximo movimento. Ele mostra sempre o próximo passo. E para quem quer controlar tudo, o próximo passo parece muito pouco. Mas para quem confia em Deus, o próximo passo é suficiente. Isso fala profundamente conosco. Quantas vezes a gente diz assim, quando eu entender tudo, eu obedeço. Quando eu tiver a certeza que vai dar certo, eu sirvo. Quando eu souber exatamente como conduzir uma casa de fé, talvez eu abra a minha casa. Quando eu tiver todas as respostas, pode ser que eu comece. Mas Deus não chamou Abraão para controlar a promessa. Deus chamou Abraão para caminhar com ele. Chamar de Deus para você hoje, caminhe comigo. Vai para o lugar que eu te mostrar. Eu estou caminhando contigo. Eu vou do seu lado. Talvez essa palavra de hoje seja para alguém que entende que não precisa entender tudo para obedecer o que Deus já mostrou. Você não precisa dominar todos os cenários para dar o primeiro passo. Você não precisa ter um mapa completo para seguir uma voz fiel. A fé que solta a âncora, ela larga o controle que queria virar mapa, porque no fim, a segurança de Abraão não estava na clareza do caminho, estava na fidelidade de quem chamou. Quem que você está esperando? Você está esperando Deus te dar o mapa inteiro, ou você está disposto a obedecer o próximo passo? Você está esperando Deus te dar o mapa inteiro, ou está disposto a dar o próximo passo? Porque a fé que solta a âncora, ela enfrenta o medo que queria virar Senhor. A fé que solta a âncora, ela enfrenta o medo que queria virar Senhor. Hebreus 11:8, eu já li, vou ler de novo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. O texto não fala que Abraão não sentiu medo. O texto diz que Abraão obedeceu. Isso é importante,
que às vezes a gente tem uma visão romantizada da fé. A gente imagina que gente de fé é gente que nunca treme. É gente que nunca hesita, é gente que nunca sente frio na barriga, é gente que nunca perde o sono, é gente que nunca faz pergunta, é gente que não se assusta diante do tamanho do chamado, é gente que nunca duvidou da fé, gente que nunca teve suas crises de fé. Só que a Bíblia, ela não é um museu de heróis invencíveis. A Bíblia é a história de um Deus forte, sustentando gente fraca, como eu e você. Os homens da Bíblia não são muito diferentes da gente. A diferença é que alguns deles decidiram caminhar com o Senhor, mesmo sendo fraco, mesmo não sabendo, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com inseguranças. Abraão, ele partiu sem saber para onde ir. Moisés, ele tremeu diante do chamado. Jeremias disse que era jovem demais. Gideão, ele se achou pequeno demais. Pedro, mesmo depois de caminhar sobre as águas, afundou por falta de fé. Todos os discípulos fugiram. Tomé duvidou. Mesmo assim, Deus trabalhou com cada um deles. Foi ou não foi? Foi. Deus trabalhou com cada um deles. Mesmo com todas essas crises, mesmo com todas essas dúvidas, mesmo negando, mesmo fugindo, mesmo duvidando, mesmo tudo. Mesmo se achando fraco, mesmo se achando insuficiente. Deus trabalhou com eles. Isso nos ensina uma coisa. Deus não espera o medo desaparecer para exigir obediência. Muitas vezes Ele nos chama enquanto o medo ainda está gritando. O problema não é sentir medo. O problema é deixar o medo governar. Medo sentido é humanidade. Medo sentido é humanidade. Enquanto medo obedecido, esse pode virar idolatria. Medo sentido é humanidade. Medo obedecido pode virar idolatria. É como alguém que vai entrar no mar pela primeira vez depois de muito tempo. A pessoa fica na beirinha ali, deixa a espuminha bater no pé. Daqui a pouco ela ganha confiança, vai até a canela. Daqui a pouco ela vai até o joelho. Aí a onda começa a bater um pouco mais forte, joga ela para trás, derruba. Ela entra mais um pouco, vai na cintura, toma um caixote. Daqui a pouco ela está lá dentro do mar, já perdeu o medo, está nadando. Ela não deixa de entrar porque está com medo. Ela continua com medo. Ela continua com prudência. O medo ele não vai escolher por ela que vai escolher. Sabe? O coração continua batendo forte, a perna treme, mas ela dá o passo. O que tem medo que protege. E tem medo que paralisa. O medo ele vai te proteger de se jogar de um penhasco, né? Exemplo mais esdrúxulo, um medo mais real aqui pra gente. O medo vai fazer com que você não ande com o celular na barreiros ali de bobeira. O medo te protege. O medo te guarda. Só que o medo também te paralisa. Quer ver um deles? Medo de barata. Quantos tem medo de barata? Poucas mãos levantar. Poucas. E quando a barata voa, mais mão. Ai. Quando a barata voa, irmão, não tem homem que continue macho. Vai correr. Só que o medo da barata é o medo mais irracional que existe. A barata não te faz nada. Ela só te paralisa. Ela parece um monstro gigante quando ela voa, mas ela é desse tamanho assim, ó. Se você fizer isso aqui, ó, acabou a barata. Ela te paralisa por nada. É um medo irracional. O problema do medo não é sentir o medo. O problema do medo é ele te paralisar. É você obedecer o medo. Tornar do medo, fazer do medo o seu ídolo. A coragem ela não nasce quando o medo morre. A coragem nasce quando a obediência se levanta mesmo quando o medo está vivo. Quantas pessoas não avançam porque tem medo de falhar? Quantas pessoas não avançam porque tem medo de ser julgada? Quantas pessoas não avançam porque tem medo de não dar conta? Quantas pessoas não avançam porque tem medo de abrir a casa e não saber conduzir? Medo de chamar os amigos e ninguém aparecer? Medo de começar e depois cansar? Medo de cuidar de gente, descobrir que gente é complicada? Mas a casa de fé nunca foi sobre abrir uma casa perfeita. É sobre abrir uma casa rendida.
Nunca foi sobre receber pessoas sem insegurança. É sobre receber pessoas com amor. Nunca foi sobre saber todas as respostas. É sobre apontar para Cristo, caminhar junto, orar junto, repartir a mesa, repartir a vida. A fé que solta a âncora enfrenta o medo que queria virar Senhor. Não porque o medo sumiu, mas porque Deus falou. Não porque tudo ficou fácil, mas porque a promessa é maior. Não porque somos suficientes, mas porque aquele que chama também sustenta. Então a pergunta ela é muito simples. Qual medo tem sentado no lugar que pertence à voz de Deus? Qual medo que tem sentado no lugar que pertence à voz de Deus? Porque a fé que solta a âncora, ela abre a casa para abençoar alguém. Deus diz para Abraão: eu farei de você uma grande nação, e eu te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui está a virada do chamado. Deus não chamou Abraão só para mudar Abraão. Deus chamou Abraão para fazer dele uma bênção. A promessa não terminava nele. A promessa passava por ele. Deus não estava apenas tirando Abraão de um lugar. Ele estava colocando Abraão dentro de um propósito. E essa diferença ela é importante. Porque muita gente pensa que fé é apenas receber algo de Deus. Só que Gênesis 12 ensina pra gente que fé é também se tornar instrumento nas mãos de Deus. Deus abençoa Abraão, mas logo ele diz: você será uma bênção. Ou seja, a bênção que chega à vida dele não pode morrer nele. Deus não nos chama para sermos reservatórios fechados. Deus chamou a gente para ser rio, para fluir. A bênção que chega até nós, ela precisa fluir de nós e alcançar outras pessoas. Isso conversa com as nossas casas de fé, porque abrir a casa não é apenas você organizar uma reunião, não é apenas você cumprir uma agenda da igreja, não é apenas colocar cadeiras na sala, passar o café, receber as pessoas por algumas horas. Abrir a casa e dizer: Senhor, aquilo que o Senhor me deu não termina em mim. A minha mesa não termina em mim, a minha casa não termina em mim, a minha sala não termina em mim, o meu tempo não termina em mim, a minha família não termina em mim, a minha história não termina em mim, a minha fé não termina em mim. A casa de Abraão, ela saiu do lugar para que outras famílias fossem alcançadas pela promessa também. E hoje, quando uma casa se abre em fé, uma pessoa cansada pode encontrar descanso. Um amigo distante pode ouvir o evangelho. Uma família quebrada pode encontrar acolhimento. Alguém que jamais entraria primeiro num templo, ela senta na sua mesa, ela entra na sua casa, compartilha de um lanche, recebe uma oração, ouve uma palavra de fé, ela descobre que Deus ainda o procura. São essas as possibilidades quando a gente diz sim para o Senhor. Quando a gente obedece ao chamado dele. A fé que solta a âncora, ela abre a casa para abençoar alguém, porque a fé verdadeira, ela sempre nos tira de nós mesmos. Ela nos tira do conforto que nos escondia. Ela nos tira do controle que queria virar um mapa. Ela nos tira do medo que queria virar Senhor. E agora, ela nos tira de uma vida fechada em nós mesmos, pequena, cercada apenas pelos nossos interesses. Não basta soltar a âncora e navegar sozinho. Deus não chama um barco para passear no mar. Deus chama um barco para resgatar vidas. Porque tem gente esperando do outro lado a sua obediência. Tem gente esperando uma casa aberta. Tem gente esperando uma mesa com graça. Tem gente esperando uma fé que não ficou presa no porto. E quando a fé solta a âncora, a casa deixa de ser apenas abrigo e ela se torna a nossa missão. Abraão ouviu a voz de Deus e saiu. Saiu da terra conhecida, saiu dos laços antigos, ele saiu da casa do pai que trazia identidade para ele. Ele saiu sem ter o mapa inteiro nas mãos, mas ele saiu com uma promessa acesa no seu coração. Talvez essa seja a grande pergunta dessa noite para a gente. O que ainda precisa sair do lugar dentro de nós? O que ainda precisa sair do lugar dentro de nós? Não existe casa de fé sem gente que decide soltar a âncora. Não existe avanço sem ruptura. Não existe promessa vivida com alma presa no porto.
Não existe missão florescendo em casas fechadas, em corações fechados, em agendas fechadas, em vidas fechadas em si mesmas. A fé que solta a âncora, ela sai do conforto que virou esconderijo, ela sai da desculpa bem vestida, ela sai da espera que nunca termina, ela sai da prudência que virou medo, ela sai da frase, um dia eu faço, e entra na obediência de hoje. A fé que solta a âncora, ela larga o controle que queria virar mapa, ela larga a necessidade de saber tudo, ela larga a exigência de entender tudo, ela larga a mania de só obedecer quando Deus explica tudo, porque quem tem a voz de Deus não precisa ter todos os detalhes da estrada. A fé que solta a âncora, ela enfrenta o medo que queria virar Senhor. O medo pode gritar, mas ele não precisa governar a tua vida. O medo não precisa governar a sua vida. Ele pode até fazer tremer as pernas, mas ele não precisa parar os seus passos. O medo, ele pode bater na porta, mas ele não precisa sentar no sofá. Que a voz de Deus, ela é muito maior que o barulho do medo. A voz do nosso Senhor, ela é muito maior do que o barulho do medo. A fé que solta a âncora abre a casa para abençoar alguém. Abre a sala, põe a mesa, abre a rotina, abre a vida, abre espaço para a gente cansada encontrar descanso, para a gente distante ouvir o Evangelho, para a gente ferida encontrar cuidado, para a gente perdida ser apontada para Cristo. Abraão saiu, famílias foram alcançadas pela promessa, porque Abraão obedeceu ao Senhor. Uma casa se abre e uma história pode mudar, uma mesa se abre e uma alma pode respirar, uma família obedece e outras famílias podem ser tocadas pela graça do nosso Senhor. Uma fé que solta a âncora, o reino avança por lugares simples, por casas comuns, por gente improvável, por vidas rendidas. A pergunta, ela não é se Deus ainda chama, porque Deus chama. Deus chama. Ele fala ao seu coração e Ele chama. A grande pergunta é se você vai continuar ancorado, se você vai continuar segurando as âncoras que te prendem e não permite que você obedeça ao chamado de Deus para a sua vida. Qual é a âncora que tem segurado a sua vida? Porque quando Deus chama e a fé responde, o porto, ele deixa de ser destino. O medo, ele deixa de ser senhor. A casa deixa de ser apenas abrigo. E a nossa vida começa a se tornar bênçãos nas mãos de Deus. Antes de Deus pedir que você se despeça dos seus pais, antes dele pedir que você queime as suas carroças, antes dele pedir que você vá e que você obedeça, antes de tudo isso, ele pede o seu coração. O Senhor diz: dá-me, filho meu, o seu coração. Que a maior âncora da vida não é só o medo, não é só o controle, não é só o conforto. A maior âncora é o pecado. A maior âncora é uma vida longe de Deus. A maior âncora é tentar conduzir a própria história sem se render ao Senhor da história. Talvez hoje você perceba que está preso. Você está preso à culpa, você está preso ao passado, você está preso a escolhas que te feriram, preso a uma vida que parece andar, mas que por dentro está parada. Você tenta avançar, mas alguma coisa te puxa, você tenta mudar, mas alguma coisa te prende, você tenta se salvar, mas ninguém consegue salvar a própria vida, senão o Senhor. Ninguém consegue levantar essa âncora que está no fundo do mar, só o Senhor pode fazer. No fundo do mar da sua alma, essa âncora, só quem levanta, só quem desprende é o Senhor. Jesus veio para isso. Ele veio para buscar quem estava perdido. Ele veio para perdoar pecadores. Ele veio para morrer na cruz em nosso lugar. Ele veio para quebrar as correntes, para para tirar o nó, desatar o nó. Veio a palavra agora. Ele veio para desatar o nó dessa âncora que te prende. O nosso Senhor veio para isso. E Ele ressuscitou para te dar vida nova. Ele ressuscitou
para que você tenha vida e vida em abundância. O Senhor fala ao meu coração agora que tem gente aqui hoje que veio para cá, mas que está pensando em tirar a sua vida. Deixa eu te falar um negócio. O Senhor, Ele não morreu por você para que você tire a sua vida. Ele morreu para você para que você tenha vida. E tenha vida em abundância. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que estava sobre Ele. Ele nos traz paz. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Existe uma superabundante graça do Senhor para a sua vida hoje. Então, não desista da sua vida. Não desista da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.